RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, bom dia! Rio Grande Movimento está no ar nesta segunda-feira, 24 de setembro, para 27 cidades. Um dia mais que especial aqui para nós, todos nós aqui da nossa casa RDC. Um dia muito, mas muito especial e eu já vou te explicar por quê. Temos, primeiro, uma estreia no esporte, um nome de peso, embora que ele está magro, mas ele é um nome de peso. Segundo, hoje é o dia do debate dos candidatos a governador aqui na RDC, às 10h30 da noite. Você não pode perder, eu vou dar todos os detalhes, vou mostrar o estúdio para vocês, ficou muito bonito, você vai ver só, e hoje você vai poder assistir, não só pelo canal 524 e 24, e também pelas mídias sociais, pelo Facebook e tudo mais. Mas vamos começar o nosso Rio Grande Movimento, já direto conversando com a Lilian. A Lilian tá aí? Já tá lá? Não é o volume. Não é o... Ela tá se preparando. Você tá pronta já? Forcolém, muito bom dia. Bom dia. Muito bom dia a você e também aos nossos telespectadores. Estamos aqui atualizando todas as informações a respeito do temporal no Rio Grande do Sul e aqui em Porto Alegre. O INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu alerta de tempestade no Rio Grande do Sul, principalmente nas regiões sul e oeste. Há previsão de rajadas de vento de 100 km por hora e queda de granizo. A chuva permanece, então, hoje em todo o estado e também amanhã. Até esse momento, pelo menos 10 municípios contabilizam estragos, além de Porto Alegre, Alvorada, Canoas, também Charqueadas, Gravataí, Pelotas, São Lourenço do Sul, São Gabriel, Santana do Livramento e Soledade. No sul do estado, famílias foram atingidas por destelhamentos em São Lourenço do Sul e também em Pelotas. Em São Gabriel e em Soledade, os ginásios municipais foram danificados. E quanto à falta de luz, acabei de pegar a última atualização, tanto contabilizando em todas as regiões atingidas, que são cobertas pela CE e pela RGE. 177 mil residências estão sem luz no Rio Grande do Sul neste momento. Na área da CE, são 77 mil pontos, a maioria de Porto Alegre e da região metropolitana, além de Pelotas. Na área da RGE Sul, são 80 mil pontos e na da RGE são 20 mil, a maioria da região metropolitana, vales do Taquari, Sinos e Paranhana. Aqui em Porto Alegre há muitos semáforos fora de operação e também muitos pontos de alagamento. Daqui a pouquinho eu volto trazendo quais são os principais pontos, Forcolém. Obrigado, Lilian, sempre trazendo as primeiras informações aí pra gente no começo do programa. Agora eu vou apresentar um cara que eu acostumei a minha vida. Eu não sou mais tão novo que ele não, mas eu acompanho o trabalho dele há muito tempo. E para mim é uma honra receber você aqui, trabalhar contigo, porque você é uma estampa do esporte, você tem uma credibilidade dentro do esporte. Ribeiro Neto, a partir de hoje, aqui no Jornal. Bom dia, seja muito bem-vindo, meu irmão. Forcolém, um grande abraço a todos, um abraço ao povo da RDC TV, a TV dos Gaúchos. Eu já vinha perambulando aqui pela RDC TV, especialmente nos programas aos domingos à noite, né? Com o Lauro Quadros, com o Cacalo, adoro brigar com o Cacalo, né? Mas enfim, mas a partir de hoje estaria assim integrado a essa equipe que eu aprendi a conhecer, que é uma equipe guerreira e que quer demonstrar para você, telespectador, para você que nos acompanha pelas redes sociais, que existe um veículo, existe um canal que vai falar para você, que vai falar coisas do teu interesse, que são as coisas do nosso estado. Eu, particularmente, eu gosto de dar pitaco em tudo, né? Eu tenho opinião sobre tudo, são as minhas verdades, mas de qualquer maneira, Ribeiro Neto e as verdades da bola, que você está seguindo no Facebook, a partir de agora você segue também aqui
na RDC TV, no 524 da NET e em todas as plataformas digitais. Eu é que agradeço pela oportunidade, pelo carinho que estou sendo recebido pelos nossos telespectadores e seguidores e, evidentemente, por esses colegas maravilhosos que também me receberam e que, a partir de agora, vamos caminhar juntos, né? Eu estou quase com um discurso de político aqui, né? Mas, de qualquer maneira, é o seguinte, eu não sou candidato a nada, então eu falo a verdade. Daqui a pouco... Eu falo a verdade. A verdade da bola com o Ribeiro Neto. Então, vamos atualizar Grêmio Internacional, Isso. a rodada do final de semana. E olha, acreditem, foi muito boa para Grêmio e para Inter, e em especial para o Campeonato Brasileiro. E vou provar para vocês por quê. Então, tá bem? Me aguardem aí. Agora deixa eu provar como é que vai ficar o tempo. Ribeiro Neto, velho. Não é qualquer um, não. Luiz Van Damme. Olha, Luiz Van Damme, rapaz. Eu tô assistindo demais o filme do Van Damme, né? Boa sorte, meu bruxo. Obrigado. Vamos à previsão do tempo, Márcio. Me dá aí a telinha do tempo aí. Isso, Marcião. Aí, 19 graus a mínima em Porto Alegre, chuva. Diz a previsão que é a semana toda, tá? Eu não quero gorar a semana de ninguém. 24 a máxima em São Leopoldo, 19, 25 a máxima, chuva também, Gramado entre sol e nuvens, mínima 14, máxima 21, Capão da Canoa no litoral norte, mínima 19, máxima 22, também sujeito a chuva, e Uruguaiana nesse momento, chuva, trovoadas, né? Mínima 17, máxima 25. E como disse a Lilian, cuidado, tem um alerta para rajadas de ventos que estão em alguns municípios, fizeram estrago aí. Também no Vale dos Sinos, aqui em Porto Alegre, arrancaram árvores, fizeram alguns estragos realmente. Vamos ficar em alerta. Agora, falando em energia elétrica, eu vou falar agora com um cidadão que conhece muito de energia elétrica e vai nos dar aqui umas dicas de como economizar, né? Porque eu não sei, a energia elétrica está subindo tanto no Brasil que ela quase está virando artigo de luxo. Hein? É o Gustavo Arendt. Como é que está? Tudo bem? Gustavo, você é técnico em eletrônica? É, eu sou engenheiro eletricista, né? Engenheiro eletricista. Isso, formação eletrotécnica. Tá bom. E quanto tempo você já trabalha na área? Trabalho há uns quase 20 anos. Trabalho na Nunca área. levou um choquezinho, nada? Já levei. É mesmo? Sim, de vez em quando dá um... Sim, na própria faculdade, lá nas bancadas de teste, lá, fazendo alguns experimentos, ligando máquina, já aconteceu. Agora é um trabalho que, efetivamente, antes de colocar a mão na massa, como diz o popular, tem que fazer vários check-ins, né? Às vezes o cara é muito experiente, né? E acha, não, eu já sei de tudo, e às vezes esquece de uma situação aí que pode causar um acidente grave. Né? O acidente, ele acontece nessas situações, né? Excesso de confiança, isso né? Aí. Não acaba não cumprindo os procedimentos que tem, né, que ser cumpridos. Tem um protocolo, né? Tem todo normativas, né, procedimentos que ele tem que fazer análise de risco antes de começar a atividade, né? Então, o acidente acontece nessa situação. Às vezes, excesso de confiança, ele pula algumas etapas e o acidente acontece. Né? Nesses períodos aí que árvores são arrancadas, fio cai e tudo mais, né? Quando a equipe chega ali, as pessoas esperam que o trabalho seja imediato, rápido, porque todo mundo tem a sua pressa. Mas é um trabalho delicado de se fazer e realizar, né? Sim, a gente tem que sempre, né, isolar a área, né, sinalizar, né, até para não ter um outro problema, daqui a pouquinho até um atropelamento, né? Sim. De quem está trabalhando. Então tem toda essa questão de segurança, avaliar o risco. Né, avaliar o risco, ver se tem um cabo no chão, né, se ele está energizado ou não. Então tem que saber, né, tem que ter seguir o procedimento, né, toda essa segurança. Tem toda uma comunicação com a sala de operações, né, de vocês, né? É, porque a sala de operações, ela consegue verificar, depois de ter resolvido o problema, né, vai lá e faz os testes e vê se realmente ele foi resolvido, né, se não tem um segundo defeito, que pode acontecer. Às vezes está o fio lá no chão, né, restabeleci, né, fui lá e fiz a emenda, troquei o poste ou a cruzeta, o que foi que ocorreu. Quando eu vou ligar de novo, né, tem um segundo defeito, né, que não foi identificado. Então tem essas questões, daí sendo a operação ficar coordenando as equipes em campo, né. É por isso que às vezes dá aquela ligada, vai ver, daqui a pouco se liga de novo. Exatamente. Que tem um segundo problema que vai ter que desligar de novo para reparar aquilo. Exatamente. E a gente, como cidadão, não compreende, já começa a xingar todo mundo. Não percebe, né? Esses caras ligam, não ligam, né? Isso aí. Tá demorando esse negócio. Exatamente, a reclamação ela entra, né, e o sistema agrupa.
né? Porque esses consumidores são atendidos pela mesma rede. Então, identificando o primeiro defeito, provavelmente esse é o defeito que esse grupo de consumidores estava reclamando. Sim. Então, corrige. Pode até ser que ele corrija para a maioria, mas pode ter um segundo defeito lá para outro grupo, né? Então, complexo. É complexo. Bom, o que eu queria falar com você hoje é sobre como economizar. Eu não sei mais o que eu faço para economizar, cara. Olha só o que eu faço para economizar na minha casa. Eu acho que o cidadão está fazendo isso. Eu sou um cara que hoje moro sozinho, mas aí, quando eu ligo o chuveiro, eu desligo todas as luzes da casa. Tudo está desligado entro no chuveiro, né? A gente gosta daquele banho no inverno quente nas costas, fica curtindo, né? Mas hoje ele tem que ser um pouco, lógico, de forma caprichosa em todas as partes do corpo, mas o mais rápido possível. O chuveiro é ainda o vilão da energia elétrica? Sim, o chuveiro elétrico é o que mais consome, né? É importante, né, a gente sempre trabalhar com a posição correta ali, né? Agora, no verão, por exemplo, para tu regular a temperatura, às vezes tu começa a aumentar o fluxo d'água, né? O certo é a gente botar na posição verão, né? O consumo reduz bastante. Se eu aumentar o volume, não adianta, ela está em máxima. Né? Isso, a resistência ela vai consumir o valor permanente, né? Só vai a água percorrer mais rápido. Sim, né? Então a gente acha que é inteligente. Então... Vê só uma coisa que eu nunca tinha me tocado. Eu achava que se eu aumentasse o volume da água, automaticamente ele ia dar uma economizada ali. Né? Botar a posição correta. No caso agora, inclusive, tu não vai precisar botar água num fluxo muito elevado, economiza até água, né? Sim. Combinar, né? Energia economiza água também, né? Sim, mas, Gustavo, ainda não chegou o verão, não diga verão, assim, vamos acalmar, o verão ainda está chegando. Está chegando. Então ainda primavera, vamos botar lá no meio quente ali, tem um meio termo, né? Não tão quente. Isso. Porque até eu estava recebendo outro dia aqui uma dermatologista falando, né, sobre esses banhos quentes que também não são muito bons para a pele, que tiram aquela gordura normal que a pele produz e aí pode trazer comichões e outras coisinhas mais. Mas, depois do chuveiro, o chuveiro é o principal puxador de energia. Depois do chuveiro é quem? Hoje assim, já tem uma contribuição muito grande no consumo, a questão do ar-condicionado. Né? Se popularizou, né? Então se usa mais tanto no inverno, né? E principalmente no verão, né? Onde o maior consumo, falando da população, é o ar-condicionado, tanto que o pico hoje do consumo é à tarde. Sim. Né? Tanto aqui no Rio Grande do Sul... E sobrecarrega as redes, né? Sobrecarrega a rede, gera perda de energia, porque ela aquece, né? Porque do aquecimento é uma perda, né? Então, naquele momento da tarde ali, tá ar-condicionado ligado, claro, os escritórios, né? Tem muito, né? A questão da refrigeração que acaba utilizando. E as pessoas chegam em casa também, né? Acabam ligando o ar-condicionado até para poder ter um conforto naquele momento, né? Então também, hoje o ar-condicionado também é um dos vilões, né? Aí entra a importância a gente ter ele bem dimensionado para o ambiente, né? Sim. Bem dimensionado para o ambiente. Não adianta deixar ligado na tarde toda. É mais barato eu deixar ele ligado e deixar ele num termostato ali, que ele atinge uma temperatura, ele desliga e volta, do que eu desligar para economizar e depois ligar de novo e deixar ele a todo vapor. Depende desses tempos, né? Depende dos tempos. Se tu vai desligar ele por um tempo curto, né? Mantém ele, porque ele vai manter a temperatura. Claro, janela fechada, né? Quanto menos dá ele quando estiver ligado, a incidência do sol, né? E é importante ver se ele está bem dimensionado, se ele, de repente, a potência dele está abaixo, ele vai ficar sempre trabalhando, né? Vai estar sempre com o consumo lá em cima, né? O que você diria do forno elétrico e o gás? Eu economizo mais no forno elétrico ou eu economizo mais no gás? Não, o gás é mais barato ainda. É mais barato ainda? O gás é mais barato. Então quer dizer que eu quiser fazer uma galinha no forno, uma carne no forno, ainda é melhor o forno a gás? Sempre depende das quantidades, né? Porque o forno também, ele suporta, né? Os fornos que a gente tem em casa, né? Suporta uma quantidade menor, tem um volume menor no forno, normalmente elétrico, né? Mas o a gás é mais barato, né? Ainda é mais barato? Ainda é mais barato. E a geladeira?
Geladeira. E esses produtos que vêm com aquela tarjeta que foi testado pelo Inmetro, que são econômicos, dá para confiar naquilo? Dá, ele tem, né, uma forma de medir a eficiência dele, né? Então aquele selo ele coloca, olha, esse produto é eficiência A, ele tem um máximo de eficiência dentro, né, daquela classe ali das geladeiras, por exemplo, naquela potência. Então sempre tu vai ter um motor, né, que consome menos, né, e produz o efeito que necessita, né? Gustavo, o horário de verão tem economia? Isso é uma discussão que está em pauta, né? Está em pauta, isso ele vem no Brasil, o horário de verão ele foi implantado em 1931, né? E nós tínhamos um perfil de consumo naquela época. Importante que não é só o Brasil que usa, né? Sim. São vários países no mundo que utilizam que tem o horário de verão. Né? Qual é o fundamento principal do horário de verão? Tu não tem uma coincidência, né, do consumo ali do comércio, né, do serviço, com a iluminação, né? Ou então quando as pessoas chegam em casa, né, quando chegam em casa vão tomar um banho, né? Ligam os aparelhos, a televisão dentro de casa e ao mesmo tempo entra a iluminação pública junto, né? A iluminação noturna até. Sim. Então tu consegue deslocar, a pessoa chega em casa dia ainda, né? Então a iluminação ela não precisa ligar. Então tem essa questão também. Isso, o horário de verão ele foi implantado com esse fundamento. Agora, Gustavo, eu tenho notado que as novas, principalmente essas lâmpadas de LED de rua, pública, elas também têm um captador solar ali. Isso aí deveria ser o maior investimento da ação pública, né? Para evitar... Vai economizar, elas são eficientes? São eficientes e essa geração ela ocorre quando tem sol, né? Importante ela ter um armazenamento junto de energia, né? Armazenamento. Porque dia nublado ela não capta? Capta muito pouco. Muito pouco. Mas se ela tem um armazenamento, ela aguenta 2, 3 dias ali? Depende da bateria, né? Do dimensionamento, mas é para aguentar um tempo. E esse tipo de energia cada vez mais vai ser popularizado, você acha, até para as casas, para a gente começar a ter metade de investimento de uma coisa, metade de outra? A energia solar? Sem dúvida. É uma realidade, né? Aqui... Mas ainda é caro? Ela ainda é cara, sim, mas ela vem barateando, né? Ela vem barateando bastante. O único, porém, é que ela produz de dia, né? E a gente, à noite, precisa ter uma outra fonte. Né? Tá, mas ela não carrega baterias dentro da casa? A bateria, essa que no caso desses sistemas, ela não suporta a carga de uma residência inteira. Ele tem um dimensionamento muito maior. Mas será que ela não carrega para as baterias aguentarem mais tarde? Ou não? É que teria que ter um sistema de bateria muito maior. Muito maior, para tu ligar um chuveiro, por exemplo, e uma bateria não suporta. Né? Seriam cargas menores, conseguiria. Aí precisa da segunda fonte, seria da rua, né? Mas se de dia ela aguentar ar-condicionado, banhos e outras coisas mais, à noite vai ser uma economia bem maior, né? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive o que as pessoas estão dizendo que você pode economizar energia para vender. Exatamente. Porque, vamos lá, tu tem um sistema de geração durante o dia, né? Tu não está em casa. Tu está gerando e a energia está indo para a rua. Certo. E um comércio, outros estão consumindo essa energia, né? Tu nem percebe, né? Só faz um balanço no final do mês, né? Vê o que tu gerou e o que tu consumiu. E essa diferença que tu vai pagar. A empresa de energia elétrica pode ajudar nisso? Sim, e ela compra isso. esse... É automático. Ela não precisa ter um contrato específico. Ela te dá desconto, então, depois? Ela faz por balanço, né? Por balanço. Entendi. E se tu gerou mais do que consumiu, né? Isso fica como crédito. Né? Fica um crédito para o futuro, né? Fica um tempo ali como crédito para tu consumir. Muito bem, então conversei aqui com o Gustavo Arendt. O negócio é rebolar. E o verão vem aí, a gente quer ar-condicionado, a gente quer banhos, porque são no mínimo 3 banhos por dia, né? A gente soa, então assim, vamos economizar, sermos rápidos, né? Obrigado, Gustavo, tudo de bom, obrigado por ter vindo aqui. Igualmente. E nós vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com notícias aqui no Rio Grande em Movimento. Muito bem, Rio Grande Movimento está de volta, já estamos no Face ao vivo, você pode participar. Galera perguntando as verdades da bola com Ribeiro Neto, daqui a pouco o Ribeiro vai estar aqui, já vai falar as verdades da bola para o Anderson Cigalês, para o Valdecir Ari, para o Enzo Merlim,
Obrigado para vocês que estão aí no Facebook. No Facebook, a nossa endereço Facebook é RDC TV, lá, ó, na página do Facebook. Você já pode clicar, você coloca ali aceite, que você vai receber sempre as notificações para você assistir sempre. E não esqueça hoje é dia de debates aqui na RDC TV, às 22h30. Os candidatos a governador vão estar aqui falando de suas propostas num debate franco, democrático, e a RDC aqui direto dos estúdios da RDC. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, aí já tá as informações aqui embaixo, ó. Os candidatos do Rio Grande do Sul aí que se colocaram à disposição da população vão falar tudo o que pensam e você vai tirar suas conclusões aí após o debate. Não perca, ó, também pelo Facebook, pelo Twitter, pelo YouTube. E agora eu vou chamar a Lilian, que está lá na redação. Tem mais informações, Lilian? Forcolém, seguimos a atualização, então, das consequências dos temporais no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. Como eu falei ali no início do programa, são cerca de 10 municípios atingidos mais fortemente pelos temporais aqui no estado, incluindo Porto Alegre. E aqui em Porto Alegre há muitas quedas de árvores, de galhos que estão causando bloqueios aí desde a madrugada e o início da manhã, e também semáforos fora de operação, que a IPTC trabalha a todo momento aí para conserto, e também alagamentos. Entre os semáforos fora de operação, entre as vias estão a Sertório com a Rua da Várzea, também a Loureiro da Silva com a João Pessoa, Oswaldo Aranha com Sarmento Leite com Loureiro da Silva. Daqui a pouco eu trago mais pontos, são muitos. E também há muitos alagamentos em Porto Alegre, em pontos como da Voluntários da Pátria, pontos da Garibaldi, AJ Renner, em vários pontos da Ipiranga, como na Ipiranga com a Zen e também com a Silva Só. Daqui a pouco também trago mais pontos de alagamento aqui da capital. Nas rodovias, a Polícia Rodoviária Federal alerta para galhos caídos nas BRs 386 e 470 entre os vales do Caí e do Taquari. Fica o alerta, então, para quem está circulando nas rodovias. Esses são os principais pontos alertados pela Polícia Rodoviária Federal, mas o alerta fica como um todo para pista molhada também em alguns pontos e galhos que estão caídos. Forcolém, daqui a pouquinho mais atualizações. Eu vim pela 448, estava tudo tranquilo, não tinha nenhum galho, nem nada. Mas as nuvens pareciam naves, discos voadores, né? Pretas, assim, carregadas. Significa que estão se preparando lá para jogar uma água aqui para baixo já mais adiante. Então, vamos tomar cuidado. E eu vou agora conversar com um advogado sobre o direito tributário. O que isso afeta na sua vida? Já vou dizer. Sabe o que afeta? É você abastecer a gasolina aqui, pagar quase R$5, atravessar para Santa Catarina e pagar R$3,66, por exemplo. É uma diferença. Por quê? Doutor, como é que vai? O doutor Gesiel Lima vai nos explicar, porque o tributo do estado do Rio Grande do Sul é alto, né? No combustível. Em outros também é alto? Também é elevado, né? A alíquota do combustível, por exemplo, da gasolina no Rio Grande do Sul, que está em 30%, né? Em Santa Catarina está em 25%. Diesel está em 12%, está equivalente, né? Mas face muitas vezes da necessidade de arrecadação do Estado, né? Então, uma das primeiras medidas do governo foi o aumento da alíquota, né? Sim, mas então, isso tem impacto direto. O senhor acha que aumentar arrecada mais ou dá um efeito contrário? Imediatamente dá um aumento da arrecadação, porque é um produto essencial, né? Então ele tem impacto na vida do cidadão diretamente, né? No seu transporte para o trabalho, né? Isso influencia também no transporte de cargas, né? Então, assim, esse impacto ele reflete diretamente no custo de vida da população. Então, embora tenha muitas práticas de sonegação em que o Estado ele tenta coibir, tem muitas fiscalizações em cima disso, né? Mas um aumento imediato para a grande maioria da população, infelizmente, acaba sendo um aumento do custo de vida. O que mais o senhor poderia dizer que chama a atenção do tributo alto no Estado? Além dos combustíveis, tem a questão da energia elétrica também, que tem um aumento, estava falando agora há pouco, né? Que também houve um aumento quando houve a mudança do governo, né? Então, isso tudo, a carga tributária do Brasil em si, ela é muito elevada, né? Então, isso afeta o custo de vida da população de maneira geral, né? Não só aqui no nosso estado.
Então, por muitos motivos, né? Então, essa carga acaba sendo elevada porque para aumentar a arrecadação frente ao déficit que o Estado tem, né? Então, uma primeira medida acaba sendo sempre essa, né? E os precatórios estaduais são os mais difíceis de serem pagos? Vamos explicar também para o telespectador o que significa um precatório para as pessoas entenderem. Às vezes eu ouvo essa palavra, não sei o que é precatório. O precatório, o que eles são? São dívidas que o Estado tem, né? Face às pessoas que entram com ações judiciais, né, requerendo algum direito na justiça. Então, contra o Estado. Contra o Estado. Então, explicando de uma maneira mais simples, um cidadão ele entra na justiça requerendo algum direito, né, processando o Estado, o município ou a União, né, mas falando especificamente do Rio Grande do Sul, contra o Estado, obtém êxito nessa ação judicial, né? Isso vai se calcular um valor, né? E esse valor vai ser feito o quê? Vai ser expedido um precatório. Um requisitório para o Tribunal de Justiça que se transforma no precatório. Isso entra no orçamento do Estado, né? Existe um prazo para pagamento, mas via de regra o Estado acaba, pelas dificuldades financeiras, acaba não pagando, né? Tem gente que não recebe precatório 15 anos. Pode 15, 20, na verdade, se tentou várias medidas para que o Estado cumprisse essa obrigação e até hoje nunca se conseguiu, né? Porque daí acaba tendo muita pressão no Congresso, editando algumas alterações da própria Constituição, prorrogando esse prazo, parcelando, né? A exceção que aconteceu agora foi em 2015, quando o STF determinou um prazo limite, né, para que todos os estados no Brasil liquidassem esse passivo de precatórios. Qual é o prazo limite que for? Na decisão judicial foi 2020, entrou a emenda à Constituição, passando o prazo para 2024. Então, hoje a situação é que até 2024 o Estado precisa zerar esse passivo todo com os precatórios estaduais. Vai ficar de herança para alguém, porque muitos vão falecer até lá, né? Esse é o padrão, né? Esse padrão acaba ficando de herança, acaba abrindo uma sucessão mas pagamento realmente acaba não acontecendo, né? O Estado, por outro lado, tem tentado algumas alternativas para resolver isso, né? Há muito tempo o Estado já instituiu a Câmara de Conciliação de Precatórios, em que chama esses credores para negociação, há um deságio nesse cálculo, faz um desconto, uma negociação, se o credor aceita, o Estado acaba pagando, né? Realiza o pagamento. Mas isso tem uma ordem que a Procuradoria do Estado ela acaba fazendo essa avaliação e vendo se enquadra ou não. O precatório federal é pago mais rápido? O precatório federal é o que nós chamamos de um precatório líquido, né? Porque havendo a correta inscrição, requisitório expedido no prazo, de 1º de julho, por exemplo, de cada ano, no orçamento seguinte ele já vai ser pago, né? Então não tem essas coisas de vai 10 anos? Não tem. Então entra no orçamento da União e no prazo programado a União acaba pagando. E de município depende do município para município? Depende da situação do município, mas também não são todos que pagam. A grande maioria acaba atrasando também. Sim, esse é o problema. Dr. Gisiel Lima, advogado especialista em direito tributário, muito obrigado. Um grande abraço para o senhor. Satisfação. Ótima semana, né? Pra nós. Vamos chamar a Lilian lá da redação, que já está pronta aí. Lilian. Forcolém, a Defesa Civil registra ocorrências de destelhamentos e de quedas de árvore em Porto Alegre. Os bairros mais atingidos, de uma maneira geral, foram Sarandi, Rubem Berta, Santa Teresa e Vila Nova, ali na Zona Sul. Quedas de árvores provocam bloqueios em diversos pontos. Nós tivemos um bloqueio total na Vicente da Fontoura com a Ipiranga. E além dos pontos com semáforos fora de operação na capital que eu citei há pouco, também estão sem funcionar os semáforos da Fernandes Vieira com Henrique Dias, Protásio Alves com João Guimarães, Casemiro de Abreu com Quintino Bocaiúva. E também há outros pontos de alagamento na capital. Na Edivaldo Pereira Paiva tem vários pontos, na Andradas, João Pessoa, já estão sendo mais normalizados ali no centro. Mas ainda há na Sertório mais de um ponto, Otto Niemeyer, também a J. Renner mais de um ponto, Cavalhada com a Mário Tota também, que é o que mais informou recentemente a EPTC. Quanto à falta de luz, a última atualização aponta 177 mil residências sem luz no Rio Grande do Sul. Na área da CE são 77 mil pontos, a maioria de Porto Alegre, região metropolitana, além de Pelotas. Na área da RGE Sul são 80 mil pontos e na da RGE 20 mil. A maioria, então, na região metropolitana, Vale dos
Vales do Taquari, Sinos e Paranhana, e as equipes seguem trabalhando para a normalização. Daqui a pouquinho, mais atualizações, Forcolém. Ok, obrigado, Lília. E a Elizabeth aqui no Face está falando o seguinte: oi, Forcolém, eu não sei em quem votar. Todos estão lavando roupas sujas, um do outro, partido na TV, rádio, sujando as ruas também. É uma ótima oportunidade, por isso mais que você deve assistir ou pelo Face ou pelo canal 524. Hoje, às 22h30, todos eles estarão aqui. Eu tenho certeza que deste debate alguém você poderá escolher e dizer, não, esse candidato está me agradando mais, eu vou votar nele. A decisão sempre será nossa, lá na urna, sozinhos, né? Sem ninguém mas a gente tem que ter essa convicção. E para isso a gente tem que escutar as propostas. E para isso que nossa RDC TV está fazendo esse debate, para você ficar mais informado. Nós vamos mostrar daqui a pouco os bastidores. Já está tudo pronto, a preparação toda, você vai ver que bacana. Mas primeiro eu vou para um break e na volta, Ribeiro Neto e sua estreia aqui no Rio Grande Movimento. Já, já. Então, está aqui a grande estreia Ribeiro Neto, esta estampa do esporte, do futebol. Que loucura. As verdades da bola com Ribeiro Neto. Mas antes... Quer mandar uma eu quero mandar tem uma galera participando aqui, cara, meu Deus do céu. Van Damme, Adriana Berg, Carlos Roberto, Enzo Merlin, Anderson Rosa, Anderson Cigales, Valdecir Ari, sabe, José Luiz Cavalinho, Ieda Corso, meu Deus do céu, Felipe Krug, José Barrichello, todo mundo esperando, Luiz P. Machado. Mas deixa eu fazer o seguinte, ó, você tem aqui e tem aqui, ó. Tem depoimentos já te desejando boa sorte na tua estreia. Olha só quem gravou. Manda ver. Fala, Ribeiro, tudo bem? Aqui é o Odair. Tô passando aqui para te desejar muito sucesso, muita sorte nessa nova casa, na sua estreia. Que as coisas possam acontecer da melhor forma possível para você e para todos aí do programa, tá bom? Grande abraço e sucesso. Oi, galera. Fazendo um pedido para vocês acompanharem o blog do Ribeiro Neto, Verdades da Bola. Valeu, um abraço. Olá, galera, aqui quem fala é o Zico. Vamos acompanhar e dar força para o novo blog do Ribeiro Neto, Verdades da Bola. Compartilhe, curta, grande abraço aí, boa sorte. Olá, pessoal, aqui é o Tite, técnico da Seleção Brasileira. Verdades da Bola, com Ribeiro Neto, o novo blog. Te desejo sucesso, Ribeiro, com um abraço. Tchau, tchau. E gente, obrigado. Tá prestigiado, hein, homem? Nada, mas eu sou humildezinho, cara. Eu sou limpinho, como dizia o outro, né, cara? Alberto Claudino, Emílio Soares. Então, assim, ó, a partir de hoje, Ribeiro Neto e as Verdades da Bola aqui na RDC TV. E eu digo o seguinte, são as minhas verdades, evidentemente, né? Mas são verdades. Eu não deixo passar cachorro em ninguém. E tu também é assim, eu sou. Então não tem essa aí. Vamos falar da rodada do final de semana? Vamos lá, olha aqui, ó. Grêmio. Em primeiro lugar, vamos falar do Grêmio, que foi o primeiro jogo, às 11 horas da manhã. Olha aqui, ó. Foi um jogo que teve alguns detalhes significativos. A primeira, tomara que o gol de Luan seja a sua redenção, né? Tomara que o Luan, com o gol que fez, né, tenha saído da vaia para a exaltação. Mas quem nos conta mesmo foi o repórter Guilherme Paz. Chega mais, Guilherme, vamos lá! Com quase 40 mil torcedores na arena, o Grêmio entrou em campo com o objetivo: se aproximar do líder do Brasileirão. Mas no começo, nem tudo saiu como planejado. Luiz Otávio desvia o cruzamento e abre o placar para o Ceará. A expressão do torcedor era de aflição, até que Jeromel empata a partida após um cruzamento de Luan. Os problemas de Luan começam nesse lance. Ele perde a bola na intermediária e Arthur faz 2-1 Ceará.
Após o lance, Luan é vaiado por muitos torcedores. Em seguida, em novo ataque do Ceará, a bola bate na trave de Marcelo Groy e assusta a torcida tricolor. Apenas no final da primeira etapa, após cruzamento perfeito de Léo Moura, Tony Anderson empata a partida. Eu já sabia que de repente isso ia acontecer, eu falei para o grupo, domingo de manhã, 11 horas, alguns fusos horários ainda na cabeça de alguns, ia ser meio complicado. Então eu falei para eles no intervalo do jogo, inclusive, que foi lucro terminar o primeiro tempo 2-2 para a gente, pelo que a gente havia feito. No último lance do primeiro tempo, Luan chuta e a bola bate na mão do jogador do Ceará. O árbitro não marca pênalti. O Grêmio volta do vestiário reclamando deste lance. Vem o segundo tempo e Jeromel segue ajudando no ataque. Neste lance, ele quase marca um golaço. E depois, o zagueiro salva em cima da linha. E depois de tantas vaias, Luan novamente se consagrou para a torcida tricolor. Foi dele o gol da vitória. E termina assim, com o Grêmio vencendo, de virada, e comemorando estar a 4 pontos do líder São Paulo. Então, hoje nós vamos curtir a nossa vitória. Amanhã é folga geral para os jogadores, e a partir de terça-feira a gente começa a pensar o que a gente vai fazer no próximo sábado. E no próximo sábado o Grêmio pega o Fluminense sem Luan, que foi suspenso, sem Ramiro, que foi suspenso. O Grêmio está tentando a antecipação do jogo para quinta-feira, mas eu duvido que a CBF e o próprio Fluminense, tenham essa acessibilidade. Quando a gente pensa em união de clubes ou algum favorecimento da CBF, especialmente aqui com a gente do Sul, isso fica muito complicado, Então, a verdade é que não dá para contar com isso, E o Grêmio vai ter que poupar jogadores, afinal de contas, na outra terça-feira tem o jogo da volta contra o Atlético Tucumã, que, convenhamos, é uma etapa que vai garantir vaga para o Grêmio na semifinal da Copa Libertadores da América, e isso aí dá o tom da importância do jogo, Eu nunca vou esperar sensibilidade, Eu até falei para vocês, o amigo Tite mandou saudação e tal, mas eu gostaria, Tite. Alô, Tite. Eu até falei com o Kleber Xavier, que é seu assistente. Eles os assistem aqui, Forcolém. Tite, chega, vem ficar para mim. Tite, alô, Tite, meu bruxo. Cara, eu sei que pode gerar uma jurisprudência do tipo, se eu fizer isso, os outros vão, querer e tal. Esquece isso, usa como um hiato nesse processo. Olha, eu vou fazer isso agora, mas depois não tem para ninguém. Mas aí tu vai ganhar pontos. O Everton foi o único jogador brasileiro convocado. E eu digo, olha, eu sei que ele é do grupo principal, isso é uma valorização pro Everton, mas é Grêmio e Palmeiras que estão disputando o título, sim, porque a vitória contra o Ceará colocou o Grêmio na disputa pelo título brasileiro. Então, alô, Tite, desconvoca o Everton, simples assim, não tem problema nenhum, é só um ato administrativo e depois você ganha muitos pontos. Mas claro, faça a vírgula, é a última vez, e dá uma explicação técnica bem razoável. Eu não prejudiquei Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo e Corinthians por causa da Copa do Brasil. Mas vendo a situação, vendo como está o Campeonato Brasileiro, não vou prejudicar o Grêmio. E pronto! Alô, Tite! Faça isso, te garanto que vai ser uma boa. Olha aqui, o Internacional não pode reclamar. Gente, o Internacional ganhou um ponto importantíssimo, O Odair, que falou agora há pouco, saudando a nossa chegada aqui na RDC TV, o Inter empatou com o Corinthians fora de casa. É só lembrar que o São Paulo, então líder, empatou em casa com o América Mineiro. Mas o Inter poderia ter assumido a liderança. Gente, faltam 12 rodadas. E se vocês olharem o calendário do Internacional, são 7 jogos em casa. E isso que já passou pelos piores adversários. Então foi ponto ganho. Pedro Oliveira, conta pra gente como foi.
Visando voltar à liderança, o Internacional foi até a Arena Itaquera enfrentar o Corinthians e saiu na frente com gol de Leandro Damião, que mesmo estando impedido sem consentimento do juiz, abriu o placar em São Paulo. Logo no início do segundo tempo, o Corinthians deixou tudo igual com Douglas, que depois de uma cabeçada na trave de Romero, empurrou a bola com facilidade para o fundo do gol. Durante a segunda etapa, o Inter fez de tudo para marcar mais um e voltar para Porto Alegre líder. O Internacional fica em terceiro colocado no Brasileirão, a 1 ponto do líder São Paulo, e se prepara para enfrentar o Vitória, em casa, no próximo domingo. Visando voltar à liderança, o Inter... Opa, beleza. Eu sei que muitos colorados, como o Caco Garcia, o Alexandre Brasil, o Caco não, né? Mas o Alexandre Brasil Carvalho, o problema foi ter perdido para a Chapecoense. Sim, foi, mas dá para recuperar, né? Então, um abraço a todos, né? Ao Caco Garcia, ao Hélio Souza e até você, Sário Azevedo, eu vou te conquistar, tá bem? Fica com a gente aqui. Goste do Forcolém, não precisa gostar de mim, mas fique com a gente. O que importa é debater o esporte com as verdades da bola. Todo dia ele vai estar aqui no Rio Grande Movimento. Obrigado. Vamos para um break que eu quero mostrar para você. Tô louco para ver o cenário. Vamos lá. Tô louco para ver o cenário. Primeiro break. Faltando 13 para 1, o Rio Grande Movimento volta e vamos para a redação. Tem mais notícias. Lilian Belim. Forcolém, a última atualização que foi divulgada pela EPTC a respeito dos pontos de acúmulo de água e semáforos fora de operação aqui em Porto Alegre. Acúmulo de água ainda em pontos da Sertório, da AJ Renner, Farrapos e Viaduto Obirici. Semáforos fora de operação na Zona Leste, na Protásio Alves com a João Guimarães, Casemiro com Quintino Bocaiúva, Miguel Tostes com Casemiro, na Zona Norte, na Várzea com a Sertório, Voluntários com Rua do Parque, Frederico Mendes com São Jorge e ainda muitos pontos com fios caídos e queda de árvore, tanto na Zona Norte como na Zona Sul da capital. E ainda semáforos fora de operação agora nesse momento na Zona Sul em pontos da Teresópolis, Nonoai, Juca Batista e Cavalhada e também muitos fios caídos em várias vias, exigindo a atenção redobrada dos motoristas. Muito obrigada, Forcolém. Eu volto amanhã com mais atualizações das notícias aqui direto da redação da RDC TV. Isso mesmo, minha colega querida. Isso aí. Nós vamos agora ao outro estúdio, que agora eu vou mostrar para você o estúdio de onde vai acontecer o nosso debate. Ih, gente, tem debatedor diferente hoje aqui, mas não serão esses. Você está vendo aqui, ó, o lugar onde os candidatos a governador estarão. Esse é o nosso estúdio, esse é o nosso cenário. Aqui, o nosso mediador, o Cláudio Andrade, vai estar. Então ele vai falar aqui, dar os temas, vai olhar para os participantes e também todos eles dizendo para você, isso é um marco histórico de uma TV muito jovem e que ousadamente já traz um primeiro debate a governador, nosso presidente Márcio Irion. Parabéns, hein, Márcio? Mais uma da RDC TV. Hoje aqui as pessoas vão poder, de repente, decidir o seu voto, hein? Bom dia, Forcolém. Bom dia aos nossos telespectadores, aos nossos seguidores nas redes sociais, ao povo gaúcho, aos gaúchos e gaúchas espalhados pelo mundo. Espalhados pelo mundo porque em menos de 60 dias, Rogério, nós fomos acessados em 22 países e nos 27 estados da Federação Brasileira. Isso mostra, Ribeiro, o quanto nós estamos acertando, né? O quanto nós estamos preocupados em levar conteúdo, informação para os gaúchos espalhados pelo mundo e principalmente os gaúchos em todas as 27 regiões do estado do Rio Grande do Sul, em que nós estamos posicionados nos canais 524 da NET e 24 da NET. Esse foi o desafio que a gente recebeu do Claro Gilberto, de fazer uma grande cobertura das eleições, né, Cripa? O Cripa, um experiente profissional da área técnica que se somou à RDC, nos ajudando a montar esse grande evento, Rogério. Forcolém, a ideia foi transformar a RDC num grande evento para nos preparar, para nos deixar preparado para o dia das eleições.
O dia das eleições, sem dúvida, vai ser um marco também para a RDC TV, que não só está recebendo hoje os candidatos aqui para o debate, que será transmitido ao vivo pelo canal 524 da NET e por todas as nossas plataformas digitais em on demand, ou seja, no mesmo instante em que estivermos ao vivo na NET, estaremos ao vivo em todos os canais digitais da nossa plataforma. Foi um desafio que nós aceitamos fazer com menos de 60 dias no ar, de montar uma grande estrutura para receber todos os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul para apresentarem as suas propostas. Apresentarem as suas propostas com o maior tempo disponível de televisão da televisão gaúcha. Por quê? Porque as pessoas precisam saber quais são os planos de governo, quais são as propostas, o que eles pretendem fazer, o que pretendem não fazer com relação ao governo do estado do Rio Grande do Sul, em especial nas eleições deste ano. Eu vejo que nós temos um grande desafio aqui e dia a dia nós estamos vencendo as nossas barreiras com essa maravilhosa equipe. O evento foi organizado, protagonizado, pensado, roteirado pelo Fábio Berti, que é o nosso diretor de jornalismo, que chegou aqui no estúdio. Fábio, por favor, nos acompanhe aqui para que as pessoas possam conhecer essa equipe maravilhosa de mais de 40 profissionais reunidos para montar esse cenário, esse estúdio. A nossa equipe de marketing, capitaneada pela Andréa, também preocupada em levar informação com antecedência para todos os gaúchos espalhados em todos os lugares possíveis. E eu vejo que é um respeito que nós temos com a população gaúcha e com os candidatos. Ousar fazer um debate como esse, Forcolém, da forma como estamos fazendo, num horário onde pouco conteúdo tem disponível regional. Nós estaremos transmitindo o nosso debate praticamente como uma televisão exclusiva de conteúdo local, ou seja, as outras emissoras, as grandes emissoras estarão ofertando um conteúdo nacional que não é focado nas eleições, não é focado no interesse dos estados, neste horário. A RDC nasce para complementar as grandes emissoras, ela nasce para fazer uma programação voltada aos gaúchos e gaúchas. Nós tivemos no mês passado, Forcolém, eu acho importante falar isso para os nossos telespectadores, mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 gaúchos passaram pelos nossos estúdios. Rogério, foram 1.000 talentos de todas as vertentes. Foram artistas, profissionais do esporte, profissionais do jornalismo. O Cruzando as Conversas é um modelo que nos permitiu valorizar os jornalistas espalhados pelo estado do Rio Grande do Sul, protagonizando um espaço de debate para os candidatos a vice-governador do estado, para os candidatos ao governo do estado e também para os candidatos ao Senado de todos os partidos. Uma emissora que nasce democrática, uma emissora que nasce pensando na pluralidade, uma emissora que nasce pensando em levar para os gaúchos e gaúchas muita informação. Eu estou muito satisfeito em poder ver o trabalho conjunto, e isso sem dúvida nenhuma é o conjunto de todas essas pessoas que vão fazer com que esse debate seja um grande debate e que todos os candidatos estejam aqui presentes. Eu não tenho dúvida de que não vai faltar nenhum. Eles estarão aqui para debater em respeito à população gaúcha. Isso aí, palavra do nosso presidente, Márcio Erion, que você está vendo aqui, está passando o rol de informações. Hoje, não perca, às 22h30, debate com os candidatos a governador aqui na RDC TV, por todas as mídias, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo YouTube e também pelo canal 524 em 27 cidades em todo o Rio Grande do Sul, no oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Vamos com a gente aqui, vem aí o Virando o Jogo, Rogério Amaral, que eu sempre eu quero ver se ele está atento. Rogério Amaral vai para lá e tem muito futebol ainda, né? Com certeza. Fique conosco aí, a gente volta amanhã e hoje à noite todo mundo ligado às 22h30 no nosso debate aqui da RDC TV. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.